vai apresentar os nossos trabalhos de pesquisa, de iniciação científica. O Emerson é o nosso orientador, Marcelo é meu colega de pesquisa. O meu projeto consiste em construir um eletroresistivímetro de baixo custo. A gente já sabe que esses equipamentos têm um custo muito elevado, principalmente os que são automatizados. Então, nesse trabalho, a gente busca testar circuitos que tenham essa mesma capacidade de gerar os logs das medidas, né? O que vai reduzir o tempo de campo, vai ter mais praticidade e principalmente um custo bem mais baixo para a aplicação de eletroresistividade. Já no meu caso, o projeto de iniciação científica ocorreu no município de Monte Carmelo, localizado no Triângulo Mineiro, e ela tem como prioridade apoiar o agronegócio e o desenvolvimento social. Desenvolvimento social. O objetivo da pesquisa foi investigar água subterrânea, utilizando métodos geofísicos focados na eletroresistividade, por se tratar de um método relativamente barato e eficaz para compreender o comportamento do aquífero do município. A nossa metodologia foi, então, aplicar sondagens elétricas verticais, usando princípios básicos do método geoelétrico e as vantagens também da aplicação na prospecção de água subterrânea. Então, para a execução do trabalho, a gente foi em locais selecionados, com maior interesse hídrico e proximidade com comunidades e zonas agrícolas. E como resultado, a gente obtivemos esse gráfico que vocês podem ver ilustrado. Esse seria um perfil geoelétrico, onde que mostra mais ou menos a curva de resistividade, e aí, fazendo o modelo, a interpretação desses dados, a gente consegue ver o comportamento dessas camadas superficiais, identificando, assim, zonas potenciais para a ocorrência de água subterrânea. É, a conclusão, então, do nosso trabalho foi uma maior contribuição para a gestão hídrica do município de Monte Carmelo, também a demonstração da eficiência da SEV, que seria a sondagem elétrica vertical, como uma ferramenta de investigação hidrogeológica. E também ela vai indicar para a gente áreas promissoras para a exploração de água subterrânea. E também, como sugestão, a continuidade desses estudos com métodos complementares, como perfurações exploratórias, testes de bombeamentos e análises químicas. E foi assim que realizou o nosso estudo. Tá? Bom, então, só para fazer um complemento, né, só para explicar o que, que seria o método da eletroresistividade, qual é que é a nossa ideia? Né? Com esse método, a gente injeta uma corrente elétrica, né, na superfície, no local de investigação, através de eletrodos de metal, e através do fluxo de corrente elétrica que a gente observa nas rochas, a gente consegue identificar qual é a região que está conduzindo mais eletricidade. Né? Então, qual é que é o princípio do método da eletroresistividade, né, desse método geofísico de investigação? A gente sabe que todo material que está um pouco saturado de água, né, que contém água, ele conduz eletricidade mais facilmente. A gente diz que ele é mais condutivo, ou que ele é menos resistivo, né? São termos equivalentes. Então, quando a gente observa esse gráfico que o Marcelo colocou na tela, a nossa resistividade aparente, né, que é a característica que a gente está medindo relativa às rochas, ela está representada no eixo Y. Então, as regiões em que a gente tem valores mais altos de resistividade aparente, no eixo vertical, representam, possivelmente, rochas que têm uma menor quantidade de água, enquanto que as regiões do gráfico que apresentam valores mais baixos de resistividade aparente são, possivelmente, associadas a rochas que contêm uma fração mais significativa de água. Né? Então, a partir desse gráfico, a gente consegue criar um modelo geoelétrico de forma que a gente consiga estabelecer estimativas
de profundidade para essas regiões que contêm água. Então, o propósito desse projeto, o objetivo desse projeto era fazer várias sondagens desse tipo, distribuídas pelo município de Monte Carmelo, e quem iria trabalhar esses dados seria o Marcelo, e da parte do Lucas seria fazer um instrumento para agilizar a nossa aquisição de dados, né, para a gente poder trabalhar de uma forma mais eficaz, né, ter uma produtividade maior em campo. Então, a ideia desse projeto que nós estávamos trabalhando era de produzir o conhecimento nesse sentido, né, tanto em termos de uma inovação tecnológica, né, que ajudaria a coleta de dados em si, quanto um estudo do significado desses dados, né, de maneira aplicada, né, de uma forma que fosse útil não só para a academia, né, no contexto científico, mas também, como o Marcelo falou, no contexto social e econômico pro município.